Sou o professor Daniel Almeida e estou aqui na Faculdade 8 de Julho para conversar contigo sobre contratos administrativos. Toda vez que passamos a tratar o contrato administrativo, não há como não falar anteriormente sobre como formalizá-lo, todo aquele processo conhecido como as contratações públicas. Normalmente, esse tipo de contratação é procedido de um processo seletivo, né, e tem antes mesmo dele o seu planejamento. Então, todo esse ciclo inicia-se com o planejamento, a seleção daquele prestador de serviço, daquele vendedor, né, daquela empresa que pretende comercializar nessa relação B2G, né, com relações com o governo, daquela parceria público-privada, de uma concessão que você pode ter. Então, são vários caminhos que chegam a uma contratação, a uma formalização contratual. Essa formalização contratual, junto à administração pública, ela traz algumas situações que são exorbitantes, que são específicas nessa relação, diferentemente daquilo que acontece na contratação privada, né? Um exemplo, às vezes você quer construir uma cadeia, um sistema prisional, e quando você parte para o privado, esse tipo de construção pode ser feito por etapas. Você contrata um projeto, depois você contrata ali a empresa de engenharia, né? E assim faz diversos contratos. Já numa relação de um contrato administrativo com ente público, esse tipo de contratação ela pode ser gerida de uma única maneira, aquela contratação que nós podemos chamar de contratos integrados, né? Então, a, o objetivo que você tem nessa relação contratual, ele vai muito daquilo que se pretende buscar. E essa relação de contratos que nós temos, esse trazer de negocial para a administração pública, ele é muito relevante, porque como eu falei, tem cláusulas que são exclusivas da administração pública, tem cláusulas que são exorbitantes, e essas cláusulas a administração pública, por exemplo, ela pode simplesmente decidir fazer uma alteração do contrato sem precisar do aval da outra parte. A outra parte ela só vai ter que aceitar aquela alteração. A administração ela pode rescindir um contrato, ela pode tomar algumas decisões que é única e exclusivamente dela e o contratado tem que cobrir. É claro que nesse tipo de negócio, onde por mais que você tenha na administração pública essa prerrogativa de tomar essa decisão unilateral, não pode ser feita de forma arbitrária. Então tem todo um processo também que existe a supremacia, interesse público, né? Mas existe também a relação negocial protegida constitucionalmente. Ou seja, eu posso fazer uma alteração contratual, eu posso de repente resolver extinguir o meu contrato, mas essas decisões têm que estar acompanhadas de um reequilíbrio contratual, porque aquela empresa, aquele contratado, ele não pode ser penalizado por isso também. Então, esse equilíbrio de contrato, ele tem que existir. Então, são vários detalhes, várias minúcias, né, que só quem atua ali com o contrato sabe o trabalho que é. E mais, uma coisa muito importante nessa relação contratual, a questão da fiscalização. Os contratos, eles não podem ser meramente assinados e deixar correr, como eu posso dizer aqui, de uma maneira frouxa, né? A gente não pode deixar ele correr de uma maneira meio que solta. Tem que ser fiscalizado, até porque para saber se aquele material que está sendo empregado é um material que realmente foi designado para aquele tipo de contrato, se o cronograma está sendo obedecido, né, para que a administração também possa ter várias possibilidades de se antecipar, né, como uma análise de risco, né? Vocês também já devem ter ouvido falar sobre análise de risco. Então, esse acompanhar continuado de um contrato, seja ele de serviço, de aquisição, né, uma parceria,
ele faz com que a administração possa se antecipar a qualquer problemática que soe em ocorrer, né? Ah, então, o gestor que está fazendo esse acompanhamento, seja na condição do próprio fiscal do contrato ou de um gestor mesmo de contratos, e por que não falar de ata, que também é um acordo administrativo que tem, né, as atas de registro de preço. Mas esses servidores que estão à frente dos contratos, que estão acompanhando os contratos, eles são de extrema importância para que o objetivo final seja cumprido e o interesse coletivo atingido. Então, é isso. Uma breve palhinha sobre contratos administrativos. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem a Faculdade 8 de Julho nos nossos canais.